pessoal, vamos dar início hoje a mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa aula vai ter 4 dicas importantes. 4 dicas que vai estar voltado para o conteúdo de ácidos e bases. Então não esqueçam de dar o like, se inscrevam no canal, pois vai estar ajudando bastante. Lembrando que a prova do Enem é uma prova muito extensa, então quanto mais dicas você for para a prova, mais técnica de prova você for, mais fácil vai ser de você vir resolver essa prova e mais de uma forma mais ágil você vai conseguir responder as questões, sobrando tempo para aquelas questões de maior complexidade, ok? Então fique com a gente que hoje você vai sair daqui com 4 dicas ouro para a sua prova de Enem, para especificamente o conteúdo de ácidos e bases. Vamos lá! Então, pessoal, a primeira dica vai ser a gente saber quais são os principais tipos de ácido, ok? E não se esqueça, a última dica é uma dica excelente, então fique com a gente até o final. Então, nessa primeira dica, a gente vai saber quais são os principais. Aqui eu vou trazer 6 tipos de ácido principais. A dica é, nessa coluna central que a gente vai preencher da seguinte forma: não como bolo, claro, só pão, certo? Na primeira coluna, a gente vai adicionar só hidrogênios, tá bom? Porque lá em ácidos, a gente sabe que a presença do hidrogênio no início caracteriza um ácido, né? Existem algumas exceções, tudo bem, mas a gente já sabe disso. Na última coluna, apenas oxigênio, tá bom? Apenas oxigênio na última coluna. E após isso, a gente vai fazer uma numeração. A gente vai ter 1, 2, 3, 1, 2, 3 no hidrogênio e no oxigênio vai ficar 3, 3, 3, 3, 4 e 4. Para esse padrão que nós temos aqui nessas 3 colunas, a nomenclatura desse ácido vai ter a terminação em ico, certo? Nomenclatura com terminação em ico. Como assim? A gente vai ter na primeira coluna ácido nitrico, terceira ácido carbonílico, depois, segunda na verdade, né? Terceira ácido bromílico, quarto ácido clorídrico, ácido clórico, quinta ácido sulfúrico e por último ácido fosfórico, ok? Para essa configuração com essa quantidade de oxigênio. Agora, se eu diminuir na quantidade de oxigênio ou eu diminuir a quantidade de oxigênio, eu vou ter uma terminação oso, ok? Terminação oso. Exemplo, vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Primeiro exemplo, eu tenho H1, certo? Lembrando que esse 1 ele só é característico, eu coloco ele aqui, mas a questão não trazer, a gente sabe que eu tenho um hidrogênio ali tranquilamente. Quando não tem número, fica subentendido que tem um 1. O O é 3, como eu vou diminuir 1 no número de oxigênio, vai ficar O2, certo? Qual o nome dessa substância? A gente vai dizer que é o ácido, certo? O ácido nitroso, certo? Ácido nitroso. Agora, se você diminuir, por exemplo, 2 oxigênios, vamos ver como vai ficar? Com 2 oxigênios, vamos pegar esse exemplo aqui, vamos pegar o exemplo 1 novamente. Exemplo 1 novamente. Nós temos lá o seguinte, H1NO3, se eu vou diminuir 2 no número de oxigênio, vai ficar O1. Qual o nome desse ácido? Ele vai ser o ácido, normalmente. Agora a gente vai adicionar aqui um outro prefixo, que é o hipo, certo? Hiponitroso. Então você percebe que quando você diminui 2 no número de oxigênio, fica hipo antes do nome do elemento e depois o oso no final, ok? Vamos pegar mais um exemplo, vamos pegar o cloro. Cloro, que está aqui. O cloro lá, ele é H1Cl, deixa eu só corrigir aqui. H1ClO, como é 3, a gente vai diminuir 2, vai ficar O2, O1, né? Qual o nome desse elemento? Vai ser o ácido. Hipo, novamente, né? Que a gente sabe que se diminuir 2 no número do oxigênio, a gente bota hipoclórico. Hipo. Qual o nome desse elemento? Fica ácido. A gente coloca esse hipo antes do nome do elemento e depois
chloroso, certo? Agora, isso é para quando você diminui o número de oxigênio. Agora, se você aumenta o número de oxigênio, como vai ficar? Vamos ver aqui agora. Lembrando que a gente já sabe o nome de 12, né? De 12 não, a gente já sabe o nome de 6, que termina com ico. Nome de 6, que termina com uso, apenas diminuindo um número de oxigênio. Então, agora a gente já sabe de 12 ácidos. Se a gente for ver agora, diminuindo dois números de oxigênio, a gente tem mais 6 tipos de ácido, aí já vai 18. E agora a gente vai ver aumentando o número de oxigênio, onde a gente vai ter agora a gente já vai saber 24 nomes de ácido. Para o Enem é excelente. Vamos lá. A gente vai aumentar o número de ácidos, vamos pegar como exemplo o cloro. Vamos pegar o cloro como exemplo aqui, para a gente. Vai ficar o seguinte, vamos aumentar, certo? O número de oxigênio. Então vai ficar 1 ClO. Se eu for aumentar aqui no oxigênio, a gente tem 3, então vai ficar 4. Isso aqui vai ficar o ácido. Se eu estou aumentando, eu não vou botar esse prefixo hipo, eu vou botar o per, certo? Então vai ficar ácido perclórico. Por que clórico? Porque eu só coloco o uso quando eu diminuo o número de oxigênio desse padrão que está aí na tabela. Quando eu aumento o número de oxigênio, eu coloco ico, certo? Vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar aqui o do carbono, né? Vou pegar aqui esse exemplo com o carbono. Vai ficar H2CO4. Isso aqui para a gente vai ser o ácido, certo? O ácido per, novamente, né? Cadê o vermelho? Per. Eita, aqui R, deixa eu consertar o R. Percarbônico, certo? Ácido percarbônico. E agora a gente fecha aí com 24 tipos de ácido, certo? Se você tem alguma dúvida ainda, pode deixar nos comentários que eu respondo. Agora a gente vai dar continuidade vendo as outras 3 dicas de suma importância para o Enem, ok? Né, a nomenclatura de 18 tipos de ácido, agora a gente vai precisar saber se ele é um ácido forte, se ele é um ácido fraco, se ele é um ácido moderado ou se ele é um ácido muito forte. Isso a gente vai saber, né, a força do ácido por meio de quê? A gente vai pegar o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. E aí, se essa subtração for igual a 3, a gente vai dizer que é um ácido muito forte, certo? Um ácido muito forte. Se essa subtração for igual a 2, a gente vai dizer que é apenas um ácido forte. Agora, se essa subtração for igual a 1, a gente vai dizer que é um ácido moderado. E se for igual a 0, a gente vai dizer que é um ácido tipo fraco. Exemplo, vamos utilizar esse próprio exemplo aqui da nossa tabela. Né? H1NO3, a gente tem 3 oxigênio menos 1 hidrogênio, vai ser igual a 2. Então a gente pode dizer que esse ácido é forte. Esse terceiro ácido vai ter 3 oxigênio menos 3 hidrogênio, vai ser igual a 0. Então a gente vai dizer que esse ácido ele é um ácido do tipo fraco. Outro exemplo, esse aqui, 3 oxigênio menos 1 hidrogênio, vai ser igual a 2. Então, um outro tipo de ácido forte. Então, essa é a metodologia de você dizer se é um ácido forte, um ácido fraco ou moderado. Agora a gente vai ver em questão como isso pode ser cobrado, ok? Eu trago aqui para vocês uma questão do Enem 2009, por mais que é uma questão, né, que já teve muito tempo, mas ela é um excelente exemplo para a gente poder fazer, treinar essa parte dessa dica que a gente acabou de ver, de como achar a força do ácido. Por ser uma questão de 2009, a gente pode ter certeza que há uma grande probabilidade dessa questão cair novamente. Olha só, a gente sempre começa pelo enunciado da questão, tá? Não só de química, mas todas as outras disciplinas. E o enunciado fala assim: a formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto confere maior acidez às águas das chuvas? Gente, olhando a questão, olha que informação ele traz: maior acidez. Ele quer saber qual ácido
é mais forte? Apenas isso. Qual das combinações das alternativas vai ser um ácido mais forte? Você precisava ler a questão? Não, só se você quisesse. Mas essa questão aqui é uma questão que você não precisava ler. Só isso. Aí o que é que você faria agora? Vamos calcular o número, né, vamos fazer a nossa subtração para ver qual desses é mais forte, né, dessas combinações de ácidos é mais forte. Aqui você tem na letra A, H1NO3 e H1NO2, certo? A gente já viu número de oxigênio menos número de hidrogênio. A igual a 2, forte. Agora aqui nós temos 2 menos 1 vai ser igual a 1, fraco. Então a letra A ela já não é de interesse para a gente. Letra B, nós temos H2SO4 e nós temos o H2SO3. Então a gente vai ter 4 menos 2 vai ser igual a 2, muito bom, forte, né? E H2SO3, a gente vai ter 3 menos 2 vai ser igual a 1, fraco. Então a letra B também não é de importância para a gente. Letra C, a gente vai ter H2SO3 e H1NO2. Então a gente vai ter primeiramente 3 menos 2, que vai ser igual a 1, fraco. E a gente vai ter 2 menos 1, que vai ser igual a 1, que também é fraco. Então a letra C também não é importante para a gente. Letra D, H2SO4. Então vai ser 4 menos 2, que vai ser igual a 2. E H1NO3. Então vai ter 3 menos 1, que vai ser igual a 2. Até agora a letra B ela é de maior interesse para a gente. Vamos deixar em asterisco e vamos verificar a letra E. H2CO3 menos H2SO3. Então aqui a gente vai ter 3 menos 2 vai ser igual a 1 e 3 menos 2 igual a 1. Então todos os dois vai ser fraco. Então a resposta correta vai ser a nossa letra D. Questão tranquilinha, apenas você fazer essa subtração de números pequenos, né? Então por isso que a gente traz essa questão como uma dica que você precisa se atentar a esses detalhes. Porque poderia ser uma questão de nível fácil, você não poderia errar uma questão de nível fácil por conta do TRI, ok? Então agora a gente vai para a nossa terceira dica. Como dica 3, a gente traz a escala de pH, né? O que é que a escala de pH traz para a gente? Que de 0 a 6, a gente vai ter um pH do tipo ácido. O 7, ele vai ser um pH do tipo neutro. E de 8 a 14 vai ser um pH do tipo básico. Quanto mais afastado do 7 for, né, a menos, né, tipo de 0 a 6, quanto mais longe do 7, mais ácido é. De 8 a 14, quanto mais longe do 7, mais básico é. Isso que traz a escala de pH de forma geral a nível importância de Enem para vocês. Agora a gente vamos resolver uma questão para a gente ver qual a importância dela e como a gente pode utilizá-la para responder uma questão. Olha essa questão do Enem 2014. O enunciado fala o seguinte: cadê minha caneta aqui? Das bebidas listadas na tabela, aquela que tem menor potencial de desmineralização dos dentes. Então você já sabe que você tem que saber qual vai ser a substância, a bebida que tem menor potencial de desmineralização. Lendo o texto fala, a tabela lista os valores do pH de algumas bebidas consumidas pela população. Ele traz refrigerante 5, café 6, vinho 4,5, suco 2,5 e chá 6. Os esmaltes dos dentes é constituído de hidroxiapatita, um mineral que sofre desmineralização em meio ácido. Ou seja, esse mineral sofre desmineralização em meio ácido, é isso que a questão traz. Então, qual vai ser dessas substâncias que tem um pH mais fraco, que tem um potencial de desmineralização mais fraco? Isso quer dizer que quanto mais próximo do 7 for, menor vai ser o seu potencial de desmineralização, porque a substância vai ser menos ácida, vai ter uma acidez mais fraca. E aí, era só você vir na tabela e analisar. Refrigerante pH 5, ok, está próximo do 7. Café pH 3 é menor do que o refrigerante, então está mais ácido. Não. Vinho 4,5 também.
Suco 2,5 também não serve porque tem um refrigerante que está em 5. Ah, o chá é 6. Então, se o chá é 6, o refrigerante já não serve mais para a gente. Resposta correta, chá, letra A. Você percebe que é uma questão bem tranquila, só fazendo algumas análises que você iria conseguir responder facilmente, ok? Vamos agora para a última dica, que essa é a mais importante. E vocês vão ver por quê. A nossa última dica, gente, a gente vem com essa questão do Enem 2022, ok? Porque é uma questão que algumas pessoas poderiam se desesperar porque era necessário escrever a reação se não soubesse o macete que a gente vai passar hoje aqui. Então, anota a dica, papel e caneta, todas as dicas devem ser anotadas, ok? Vamos ler a questão e depois a gente dá a dica. A questão ela quer saber o gás obtido no experimento e ele traz as alternativas. O texto fala, um grupo de alunos realiza um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore CaCO3. Informação importantíssima. Há uma solução aquosa de ácido clorídrico, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. Então, quer saber qual gás foi liberado, certo? Vamos lá. A dica que a gente traz hoje é o seguinte. Anota, certo? Vamos anotar. Carbonato, né? O famoso CO3, 2 menos, mais ácido vai gerar, olha o que ele vai gerar. Ele vai gerar um sal, ele vai gerar água e ele vai gerar CO2, certo? Outro que também pode acontecer, bicarbonato, bicarbonato. O bicarbonato, ele também, bicarbonato HCO3-, ele também, mais um ácido, ele vai liberar para a gente o sal, mais a água, mais o CO2, certo? Gente, anota, isso aqui é uma dica importantíssima. Você soubesse isso na prova, você soubesse isso na sua prova, você iria acertar a questão rapidinho. Isso é uma dica, certo? Você que chegou aqui até esse ponto no vídeo, é porque está prestando atenção e está copiando. Então, copiam as dicas, certo? Olha isso, importantíssimo. Olha o que a questão nos traz. A questão nos traz o seguinte, CaCO3, um carbonato, desculpa. Olha só, CO3, carbonato, certo? Com o Ca, um carbonato de cálcio. É isso que a questão traz para a gente. O carbonato, deixa eu só apagar aqui. O carbonato, o CaCO3, mais o HCl, você vai ter um carbonato e você vai ter um ácido, HCl. Isso vai gerar o quê? Vai gerar sal, vai gerar água e vai gerar CO2. Você olhava na alternativa, qual é a resposta? A letra C, CO2, certo? Porque não tem sal e não tem nenhum tipo de água. Então, e ele quer saber um gás, né? Então vai gerar CO2, um gás, certo? Você respondia a questão rapidinho, só com esse macete. Anota esse macete aí, por favor, não se esqueçam de anotar. Você poderia escrever a reação e aí reação de dupla troca e descer resolvendo, poderia. Mas como essa aula é uma aula de dicas, esse é o macete para você responder essa questão, certo? Não só essa, mas outras questões que tenha carbonato, pode ser um bicarbonato de cálcio, pode ser um bicarbonato de sódio, ou pode ser um carbonato de cálcio ou um carbonato de sódio, ou outro tipo de carbonato de magnésio, enfim, você poderia utilizar esse macete que daria super certo, certo? Bom, já que a gente está falando desse macete, olha esse exemplo aqui. Na, né, o bicarbonato na verdade, né? Mais CO3, deixa eu só corrigir aqui. Olha, o zero ficou até legal. Mais CO3, mais um ácido, por exemplo, o próprio HCl, ele iria gerar para a gente o que? NaCl
mais a nossa água, mais o CO2, certo? Por exemplo, aqui o bicarbonato. Aqui entra apenas como exemplo. Então, anota, não se esqueçam. Eu posso trazer também, quando eu falo em carbonato e bicarbonato, eles são substâncias que têm essa característica alcalina, né? Meio básica. É um sal que tem essa característica básica. Então, a gente poderia trazer também, poderia falar mais sobre esses dois, poderia, sobre tanto carbonato como bicarbonato, que são os mais cobrados na prova do Enem. A gente poderia falar o que, por exemplo, do CaCO3, que é o carbonato de cálcio, deixa eu só corrigir aqui. Do CaCO3, a gente poderia dizer que ele está presente onde? Ele está presente, por exemplo, na casca do ovo, CaCO3, ele vai estar presente na casca do ovo. Ele presente na casca do ovo, quando você pega o ovo e coloca no vinagre, que é um ácido acético, você vai perceber que ao em volta do ovo vai ter umas bolinhas. Essas bolinhas de ar é o CO2 que está sendo liberado, porque na casca do ovo a gente vai ter a substância carbonato de cálcio, certo? Um outro exemplo que você pode estar encontrando essa substância é também nas conchas do mar. Concha do mar você pode achar. Você pode estar achando também nos corais, né? Tem essa substância. E se tem essa substância nos corais e nas conchas do mar, você pode imaginar o seguinte: a água do mar ela vai ter essa característica básica, né? Ela vai ter essa característica alcalina. Isso porque tem a presença de alguns sais, certo? E como tem a presença de alguns sais, vai fazer com que a água tenha essa característica e mantenha essas vidas marinhas vivam. E aí, o que é que acontece? Quando você emite algum tipo de óxido, né, para a atmosfera, alguma poluição, essa substância pode chegar na atmosfera, pode provocar chuva ácida e essa chuva ácida vir cair no meio do mar, provocando o quê? O aumento da acidez da água e a morte dos corais. Ou seja, algum resíduo urbano também que seja desprezado no mar, que tenha a presença de corais ali por perto, pode vir matar esses corais por conta do aumento da acidez da água. Isso é importante para a prova do Enem porque ele pode trazer uma questão deste mesmo padrão, né, dessa daí, só que agora eles podem estar cobrando com algum tipo desse outro exemplo que eu estou citando aqui, certo? A gente tem mais algum exemplo? Sim. O exemplo que a gente tem são as cavernas, algumas cavernas na verdade, né? Algumas cavernas elas vão ter a presença da estalagmite e a estalactite. São, são substâncias, né? São, na verdade, estrutura que está presente ali na caverna que tem a presença do carbonato de cálcio. E aí essas cavernas que têm a estalagmite e a estalactite são reduzidos o número de pessoas, precisam entrar a entrada são reduzida. Entra uma determinada quantidade de pessoas porque o ser humano ele emite CO2. Quando ele expira, né? Quando ele expira, ele vai estar liberando CO2. E quando ele libera CO2, que é um gás acidificante, pode entrar em contato, né, com o carbonato de cálcio e vir danificar essa estrutura, ok? Outro exemplo agora em relação ao bicarbonato. O que é que a gente pode falar sobre o bicarbonato? A gente pode falar o seguinte, onde ele está presente? Ele vai estar presente no creme dental, certo? No creme dental. Por que ele vai estar presente no creme dental? Quando a gente se alimenta de algumas, algumas comidas, né? A nossa boca ela tende a ficar acidificada, né? Ela tende a aumentar o pH, a diminuir o pH da boca, tornando ele meio ácido. E quando você escova com creme dental, isso faz com que retorne ao pH novamente, né? Consegue estabilizar, justamente porque um ácido em contato com uma substância com característica básica, ele vai tentar a neutralizar e deixar o pH mais neutro possível. Outro exemplo também são os sal de fruta. Sal de fruta. Quando você sente algum tipo de azia, geralmente você toma um sal de fruta, né? Que é as substâncias que vendem nas farmácias. Esse sal de fruta, quando ele entra em contato com o ácido do nosso estômago, ele vai produzir o sal, a água e vai produzir o CO2.
E aí, quando você toma logo, você sente uma sensação meio de inchado, isso porque está tendo a produção de CO2. E aí, quando você arrota, você vai estar liberando esse CO2 e, consequentemente, sentindo o alívio que é a estabilidade do pH correto do seu estômago, ok? Então, aí agora, além de trazer o macete, né? A gente trouxe aqui para vocês 2, 3, 4, 5 formas de contextualizações que esse conteúdo pode cair, né? E você vai poder aplicar esse macetezinho aqui, que vai gerar sal, mais água, mais CO2. Entenda esse macete como se fosse uma fórmula. E é depender da forma que a questão for trazer, vocês readapta e coloque e vê qual substância que vai ser produzida, ok? Gente, muito obrigado pela atenção de todos. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe um like, se inscrevam no canal. Se vocês têm sugestão de algum conteúdo que vocês precisam de dicas, é só vocês deixar nos comentários que eu vou verificar e vou gravar outros vídeos com mais dicas como essa. Muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos, até a próxima aula.